o TH Entrevista dessa semana conversa com o conselheiro e presidente da Comissão de Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia, Manuel Carvalho. Ele vai conversar com a gente sobre a regulamentação da psicologia no Brasil, que completa 56 anos no próximo dia 27, e também sobre a existência da avaliação psicológica aqui em Alagoas. Seja bem-vindo, doutor, e obrigado por nos receber aqui no Conselho. Obrigado, Ana Paula. Prazer estar aqui. Prazer poder falar um pouquinho da psicologia e no mês tão importante, né, que é o mês de comemoração da regulamentação da psicologia no Brasil, como você disse hoje, completando 56 anos neste mês. Verdade. O compromisso social e a conquista de novos campos de atuação marcam a trajetória da profissão. Conta pra gente a história, né, da psicologia aqui no Brasil e também a forma da avaliação psicológica, que hoje não abrange somente a psicologia, a psicoterapia, não é isso? Apesar da psicologia ter uma história recente, né, 56 anos com a profissão é recente, ela tem um longo passado. Costumo dizer que a psicologia está presente desde a época do descobrimento do Brasil, nos conflitos e relações entre os portugueses, os indígenas e os africanos. Mas enquanto ciência, a psicologia ela estava muito ligada à filosofia. E ela se tornou uma ciência independente, autônoma, no final do século XIX. Trazendo para o Brasil, a partir da década de 30, foi uma década muito importante, porque tornou-se obrigatório o ensino da psicologia em alguns cursos, como medicina e ciências humanas. E as empresas, como a gente estava conversando um pouquinho antes, elas começaram também a utilizar as técnicas psicológicas para avaliar e selecionar os seus empregados. E aí, a partir da década de 60, 1962, foi regulamentada a profissão de psicologia. E a partir daí começou a se ganhar cada vez mais espaço, né, conquistar espaços. E como você falou bem, a psicologia ela não está restrita ao ambiente psicoterapêutico. Hoje a psicologia ela está em vários contextos, em várias situações, como escola, esporte, psicologia hospitalar, as políticas públicas, né, seja na área de saúde, seja na área social. E dentro desses contextos existe uma prática exclusiva do profissional de psicologia que é fundamental, que é a avaliação psicológica. E aí a avaliação psicológica ela é um método fundamentado em técnicas científicas aí da psicologia para entender e compreender o comportamento humano e também fazer uma aferição de condutas, até para prever se determinadas situações aquela pessoa ela tem os requisitos psicológicos, por exemplo, para dirigir. Hoje a psicologia está presente no trânsito. Sim. É obrigatório hoje quem quer renovar, se for motorista profissional, ou tirar sua primeira habilitação, passar por um psicólogo que vai fazer uma avaliação se aquela pessoa realmente ela não traz riscos para ela ou até mesmo para a sociedade sendo um condutor. Entendi. A avaliação psicológica aqui em Alagoas, como é que o senhor avalia o cenário? Aqui em Alagoas nós temos um cenário que eu costumo dizer até um pouco diferenciado dos outros estados. Nós temos excelentes profissionais que trabalham com a avaliação psicológica e os profissionais, por ter um trabalho diferenciado, eles acabam ampliando o espaço e o mercado de atuação. Hoje nós estamos presentes nas empresas com a avaliação para seleção de pessoal ou treinamento e desenvolvimento de pessoa. Estamos presentes em algumas avaliações que são normativas, que são obrigatórias. Porte de arma de fogo. Imagine uma pessoa sem as condições psicológicas de ter uma arma de fogo. Então, por isso que existe uma avaliação obrigatória hoje por psicólogos. O trânsito, como eu comentei, a avaliação na clínica para avaliar as condições do paciente, tipo de tratamento, dentro do hospital. E hoje também a justiça é um dos grandes demandantes do serviço de avaliação psicológica. Seja na área civil, seja na área de trabalho, avaliar se o trabalhador, aquela doença do trabalhador tem relação com o contexto do trabalho, com o tipo até negligência da empresa, seja também situações de guarda de criança, violências contra criança, idosos, mulheres. A avaliação psicológica tem trazido uma grande contribuição nesses contextos. Aqui em Alagoas, o senhor percebe que é um desafio aplicar a avaliação psicológica ou não? É um grande desafio, né? Eu ensino avaliação psicológica há mais de 14 anos, aqui em Alagoas e também em outros estados do Brasil, e os desafios eles são diversos, desde as faltas de condições, muitas vezes que o psicólogo tem para realizar o processo de avaliação, até a própria situação da pessoa que vai ser examinada. Diferente, eu costumo dizer que diferente, por exemplo, um engenheiro que vai fazer uma avaliação, uma perícia de um prédio, que o prédio ele está lá, né, ele vai avaliar, ele não interfere na avaliação. O psicólogo ele pode sofrer interferência do próprio examinando,
que quer mostrar que está mais doente do que está, por exemplo, ou que quer mostrar, no caso, por exemplo, no porte de arma, que ele não tem aqueles indicadores negativos, como impulso, conduta violenta, para ter aquela arma de fogo. Então, o psicólogo ele precisa ter um trabalho muito bem fundamentado e também entender que o contexto da avaliação pode interferir no resultado. E aí, por isso que nós temos hoje regulamentados os testes psicológicos, que são instrumentos científicos, para que possa trazer uma maior segurança para o psicólogo tomar suas decisões. Entendi. A gente estava falando um pouco antes de começar, né? Que o estresse é a segunda causa de afastamento no trabalho. O senhor explica para a gente o porquê dessa situação, o que é que vocês avaliam aí nesse contexto? E aí entra não só o estresse, entra os transtornos psicológicos, né? Hoje tem sido a segunda maior causa de afastamento do trabalhador. E o que é que os estudos têm apontado? A própria relação do trabalho tem adoecido muito o ser humano. A sociedade que a gente vive hoje a gente vive uma sociedade numa era de ansiedade, né? Uma era, inclusive, que a depressão hoje tem sido, na realidade, uma epidemia. Ela não escolhe, inclusive, faixa etária, não escolhe classe. Tem, desde crianças, infelizmente, hoje, sendo diagnosticados com depressão, adultos e idosos. E esse quadro, existe uma perspectiva de piora. A Organização Mundial de Saúde estima que nos próximos 10, 15 anos, os transtornos psicológicos vão ser a maior causa de afastamento do trabalhador. Isso para nós traz um alerta. A sociedade está adoecendo e adoecendo cada vez mais. E a gente precisa ter ações de prevenção, e aí por isso a importância do trabalho do psicólogo, não só no consultório, mas nas políticas públicas, dentro de um contexto de empresa, mas também ações de reestabelecimento e reabilitação daquela pessoa que adoeceu. Ok. Um evento vai acontecer no próximo domingo, dia 26, exatamente para abordar esse tema da avaliação psicológica. Fala para a gente onde é que vai ser, os valores, né, os horários, passa para a gente. Nós estamos comemorando no dia 26 de agosto, com esse evento que a empresa a qual eu represento, que é a Visos, vai estar oferecendo, que o objetivo dela é discutir as práticas e os desafios da avaliação psicológica, em vários contextos, né? Desde a área clínica, área social, área de periciais de justiça ou porte de arma. E o objetivo é trazer os colegas, fazer um momento de confraternização também, mas também trazer um momento de diálogo e de discussão. Quanto maior o diálogo e a capacidade, a capacitação dos colegas, melhor será o serviço oferecido para a sociedade. Então ele vai acontecer aqui em Maceió, no próximo dia 26 de agosto, aqui no auditório do CRP15. O valor é uma taxa simbólica de R$40, é exclusivo para psicólogos e acadêmicos, porque nós vamos falar de avaliação, de testes psicológicos. E se tiver os interessados, podem entrar em contato através do meu telefone 996098426 ou o 8884-4926, e a gente passa todas as orientações de inscrições, matrícula e dúvidas sobre o curso. E vai ser bem interessante porque a gente vai poder também entender dos colegas quais são as dificuldades que eles têm tido hoje dentro desse contexto de avaliação psicológica. Ok. O senhor quer acrescentar mais alguma informação que eu não perguntei e o senhor acha interessante colocar? Eu quero dizer que é um grande prazer a gente comemorar os nossos 56 anos, que aí não deve ser só comemorado pelos psicólogos e acadêmicos, mas pela sociedade. Porque a psicologia atuante, ela protege a sociedade, ela traz mais garantias de direito e de saúde para nós, cidadãos, e a gente precisa cada vez mais discutir sobre as doenças emocionais, sobre o estresse, sobre o adoecimento do trabalhador e sobre a família. E essa é uma das missões dos psicólogos aqui em Alagoas. Ok. Muito obrigada pelas informações, pela sua atenção. Eu que agradeço, um grande abraço para todos e nos vemos no dia 26. Tchau, tchau. E o TH Entrevista fica por aqui. Até a próxima.